Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o santo do dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 10 de novembro, dia de São Leão Magno. Célebre na história da Igreja pelo seu profundo saber, pelas extraordinárias virtudes e brilhante governo, São Leão foi, sem dúvida, o maior Papa dos primeiros séculos da era cristã. Pouco se sabe de sua vida anterior ao pontificado. Nasceu por volta do ano 395 em Roma e ingressou, jovem ainda, no clero romano. Após ter desempenhado delicadas missões sob o pontificado do Papa Sisto III, foi escolhido para sucedê-lo em agosto de 440. Os tempos eram então muito conturbados. O Império Romano esfacelava-se progressivamente perante as hordas de invasores bárbaros, ávidos de saques. Também a Igreja vivia agitada por questões internas, sobretudo de cunho doutrinal. Num século sentiu-se sacudida por 4 grandes heresias: o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo e o monofisismo, que deixaram feridas profundas. O nome do Papa Leão está intimamente ligado à luta contra o monofisismo, heresia propalada pelo monge Eutiques, que sustentava haver em Cristo não 2 naturezas, mas uma só, a divina, que teria absorvido em si a natureza humana. Negavam-se assim as características da humanidade de Cristo. Estando a par das agitações doutrinárias do Oriente, Leão dirigiu ao patriarca de Constantinopla a célebre carta dogmática a Flaviano, na qual expunha a doutrina ortodoxa sobre as 2 naturezas, divina e humana, existentes na única pessoa de Cristo, Filho de Deus. No Concílio de Calcedônia, em 451, onde foi condenado o monofisismo, os padres conciliares ouviram a carta do Papa Leão e exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Era uma confissão de fé por parte dos 600 bispos no primado do Papa em matéria doutrinal. Marcante ficou também na história da Itália a atitude do Papa Leão frente aos invasores hunos guiados pelo terrível Átila, chamado o flagelo de Deus. Vencidas todas as resistências do Império Romano e as defesas naturais dos Alpes, Átila invadira o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. O Papa saiu-lhe ao encontro e tanto foi seu prestígio e eloquência que Átila desistiu de sua ameaça de destruir a Itália e Roma. 3 anos depois, em 455, outro chefe bárbaro, Genserico, à frente dos vândalos, depois de devastar o norte da África, desembarcou na Itália e entrou em Roma. Desta vez, o Papa conseguiu apenas que se poupassem as vidas e não se ateasse fogo à cidade eterna. Nesta emergência, o bispo de Roma já surgia praticamente como suprema autoridade, até no campo social.
Grande foi a atuação do Papa Leão como chefe espiritual da cristandade. Pela oração, pelo exemplo e, sobretudo, por seus sábios escritos, concorreu para consolidar a disciplina eclesiástica, elevar os costumes do povo, conservar a ortodoxia da fé e aperfeiçoar o culto litúrgico em todo o Ocidente. Célebres ficaram seus sermões, pronunciados em latim clássico, proferidos nas solenidades do ano litúrgico. Desses sermões, verdadeiros modelos de eloquência cristã, se conservam mais de 100 que, junto com as 143 cartas, são documentos preciosos para a história e o dogma. Num dos seus sermões natalinos, o Papa Leão comentava: Nosso Senhor, amados filhos, nasceu hoje como Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele antes vencera. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo. O Papa Leão faleceu no ano 461 e a posteridade brindou-o com o título de Magno, pois, por justas razões, foi ele o mais insigne Papa anterior à queda do Império Romano Ocidental e, inclusive, o que mais tempo dirigiu a Igreja Romana até aquele período. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado, Jesus, por tua companhia, sempre caminhando conosco, neste palavra que conforta. Bem-vindos e bem-vindas também aqueles que nos acompanham pelas emissoras de rádio. O Senhor seja louvado por esses amigos que nos ajudam nesta palavra que conforta a vida de tantos corações. Sabe que a oração mais bonita é a gratidão. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo. O vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia.
Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando a chuva molha o chão, cai e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá do céu, pinta um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Que lindo, né, gente? Sabe, na verdade eu escolhi essa canção hoje, quase de última hora, para homenagear um grande amigo, o Frei Francisco, com esse projeto tão lindo que é o Barco Hospital Papa Francisco. E eu vou confessar uma coisa para vocês: quem canta muito bonita essa canção é o Frei Francisco, que tem uma voz linda e também tem uma amizade muito bonita com Roberto Carlos. E sabe que o Barco Hospital Papa Francisco é uma dessas obras da criação divina, vamos dizer assim, que acompanha a nossa humanidade num ponto muito específico, muito bonito, que torna a vida ainda mais bela na Amazônia. E está completando agora, completou, aliás, em agosto de 2020, um ano levando saúde aos ribeirinhos da Amazônia. E, olha, são milhares de atendimentos nas comunidades ribeirinhas. Uma das coisas que o Papa Francisco perguntou ao Frei Francisco na Jornada Mundial da Juventude é se ele tinha algum posto de atendimento hospitalar na Amazônia. E na hora, o Papa fazendo esse questionamento, o Frei Francisco não. Então agora vocês vão para lá. E ele atendeu esse chamado do Papa Francisco, e eu até escrevi uma canção, depois eu vou mostrar aqui para vocês em algum momento. Nós estamos trabalhando neste projeto, e agora não é só o barco Papa Francisco, já são mais 2 barcos, o barco Papa João XXIII e o Papa São João Paulo II.
E é uma coisa extraordinária que acontece nessa Amazônia, com o apoio do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho da região de Campinas, o Ministério Público do Trabalho, que destinou 24,5 milhões para a fabricação da embarcação, que está beneficiando mais de 1.000 comunidades ribeirinhas. Então, a gente tem que ter uma gratidão muito grande ao Dr. Ronaldo Curado Fleury, que é o Procurador do Trabalho, e a doutora Gisela Rodrigues, que é a presidente do TRT da 15ª Região, e, claro, a estes vocacionados da Associação e Fraternidade na Providência de Deus, do qual o Frei Francisco é o fundador, e tornou possível esta obra, que é a própria oração da vida naquela região tão carente, e sob este apelo, inclusive durante o sínodo da Amazônia, que foi inaugurado, este projeto que é a Igreja em Saída, de uma forma tão extraordinária. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade também, Frei Francisco, para homenagear hoje um padre amigo meu, que também lá na Diocese de Caxias, no Maranhão, que é o padre Ribamar Cavalcante Lima, que hoje está fazendo 26 anos de padre. Ele é da paróquia São Benedito, da Diocese de Caxias, aquela região linda, que também compreende, uma parte do Maranhão é Nordeste, e a outra parte do Maranhão começa a Amazônia Legal, que eu, aliás, conheço muito de perto, ali de São Roberto, Esperantinópolis. Um grande abraço àquela região ali da Diocese de Bacabal. E também eu tenho pedidos de oração aqui. A mãe da Miriam, do Rio de Janeiro, que pede por Dona Aparecida, sua mamãe. Também é aniversário hoje da Marcinha, ali, São José do Joaquipe. Ângelo, você, meu irmão, missionário, 71 anos. Hoje estamos todos de festa e nessa gratidão por esse barco hospital que tem traduzido este apelo do Papa Francisco em algo concreto. Então, para vocês que abraçaram esta missão, Frei Joel, Frei Francisco e todos que fazem desse barco hospital um ideal de vocacionados, como eu digo com tanta clareza nesta canção. Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente como um reino que eu sonhava e era a minha vocação. Juntos, quem sabe? Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus, te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos.
Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Eu quero que cada um de vocês agora coloque as vossas preces, para que a gente possa agora, em comunhão espiritual, lembrar especialmente daqueles que mais necessitam. E esta gratidão, sabe que a oração mais bonita, eu já disse aqui hoje para vocês, a oração mais bonita é a gratidão. Por isso mesmo, Donizete Franco, Doni, nós te agradecemos por vossa luta, por vossa inspiração, por vossa unção. A tua dor, que é de todos nós, é também a dor de todas as nossas orações. Por isso hoje nós suplicamos a Jesus por tua cura. Te suplicamos, ó Mestre, de bondade e de misericórdia, especialmente por esse nosso irmão, que agora já está utilizando uma medicação nova. Por isso a gente pede, Jesus, a Ti que faça fluir no sangue desse nosso irmão Donizete Correia Franco. Faça fluir a Tua cura, Jesus. Visita, Jesus, com Teu Espírito da verdade esse nosso irmão. Também te pedimos por todos aqueles que necessitam de uma cura, de um atendimento hospitalar. Aqueles que estão sendo atingidos pelo Covid, te pedimos, Jesus. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo. O vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Cante junto você. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Vocês juntos. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando a chuva mole cai o chão, o planeta fica tão florido. Meu planeta fica tão florido. Linda essa foto, né? Flores, folhas, frutos se misturam. Nesse quadro, amor, a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Juntos. Aleluia, aleluia.
conclusão dos pensamentos meus. Vocês, aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Lembramos hoje também em todo o Nordeste dos 122 anos do Frei Damião. Obrigado, Bruno, pela lembrança. Perdão se eu não consigo ver tudo que se passa aqui por escrito. Eu, mais uma vez, agradeço as emissoras de rádio, todas que estão retransmitindo, aqueles que estão também aqui no YouTube. Gislaine Cantini, muito obrigado, Gislaine. Muita prece para você, querida. Senhor te guarde. Maria Vilma, Vilas Boas Rios, Padre Ribamar, também os amigos da Mensagem de Fé, a Lídia Nunes, a rádio da Diocese de Caxias, a Rádio Vida, né? Ao programa também O Povo de Deus, que o Padre Ribamar apresenta. A todos vocês que fazem desse momento um lindo louvor e uma prece. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Senhor seja louvado, amém? Que lindo, muita paz a todos. Muito obrigado pela companhia de cada um. Que Jesus tome conta, cure, vos guarde, vos proteja, ilumine. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. O Papa Francisco celebrou a missa de sufrágio nesta quinta-feira na Basílica de São Pedro pelos cardeais e bispos falecidos nos últimos 12 meses. A homilia do Santo Padre foi centrada na autorrevelação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. A luz imensa que irradia destas palavras prevalece sobre a escuridão do grave luto causado pela morte de Lázaro. As palavras de Jesus fazem com que a esperança de Marta se desloque de um longínquo futuro para o presente. A ressurreição já está perto dela, presente na pessoa de Cristo, disse Francisco. La rivelazione di Gesù oggi interpella tutti noi. Siamo chiamati a credere nella resurrezione non come una specie di miraggio all'orizzonte, ma come un evento già presente. Hoje, a revelação de Jesus interpela a todos nós. Somos chamados a crer na ressurreição não como numa espécie de miragem que surge ao longo no horizonte, mas como um acontecimento presente que misteriosamente já nos toca agora. Contudo, esta fé na ressurreição não ignora nem dissimula a desolação que sentimos humanamente perante a morte. Neste dia é a nós que o Senhor repete: Eu sou a ressurreição e a vida, e nos chama a renovar o grande salto da fé, entrando desde agora na luz da ressurreição. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Crês nisto?
Quando se verifica este salto, muda o nosso modo de pensar e ver as coisas. Transcendendo o visível, o olhar da fé, de certa maneira, vê o invisível. Então, cada acontecimento é avaliado à luz de outra dimensão, a da eternidade, frisou o Papa. Le pregare oggi per i cardinali e vescovi defunti nell'arco di quest'ultimo anno, chiediamo al Signore di aiutarci. Ao rezar pelos cardeais e bispos falecidos no decurso deste último ano, pedimos ao Senhor que nos ajude a considerar corretamente a sua parábola existencial. Pedimos-lhe para dissolver esta tristeza negativa que às vezes se apodera de nós, como se tudo acabasse com a morte. Trata-se de um sentimento distante da fé, que se vem juntar ao medo humano de ter que morrer e do qual ninguém se pode considerar totalmente imune. Segundo o Papa, diante do enigma da morte, o fiel deve converter-se continuamente. Diariamente somos chamados a ir mais além da imagem que, instintivamente, temos da morte como a aniquilação total de uma pessoa. Transcender a aparência visível, os pensamentos prefixados e óbvios, as opiniões comuns, para nos confiarmos inteiramente ao Senhor que declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Para Francisco, estas palavras acolhidas com fé fazem com que a oração pelos nossos irmãos falecidos seja verdadeiramente cristã e nos permitem ter também uma visão verídica da sua existência, compreender o sentido e o valor do bem que realizaram, da sua fortaleza, do serviço e amor doados de forma altruísta, compreender o que significa viver aspirando não a uma pátria terrena, mas a uma melhor, isto é, a pátria celeste. E o Papa acrescentou: La preghiera in suffragio dei defunti, elevata nella fiducia che essi vivono presso Dio. A oração em sufrágio dos defuntos, elevada com a confiança de que vivem junto de Deus, espalha os seus benefícios também sobre nós, peregrinos aqui na terra. Ela nos educa a uma visão verdadeira da vida, nos revela o sentido das tribulações pelas quais é preciso passar para entrar no reino de Deus. Nos abre para a verdadeira liberdade, dispondo-nos para a busca contínua dos bens eternos. Recordamos com gratidão o testemunho dos cardeais e bispos falecidos que viveram na fidelidade à vontade divina. Rezamos por eles, procurando seguir o seu exemplo. Que o Senhor derrame sempre o seu espírito de sabedoria sobre nós, particularmente neste tempo de provação. Sobretudo nas horas em que o caminho se torna mais difícil, Ele não nos abandona, permanece conosco, fiel à sua promessa. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos, concluiu o Papa. Em março deste ano, numa Praça São Pedro vazia, o Papa Francisco disse em sua bênção Urbi et Orbi que fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada, que deixou descobertas as nossas falsas seguranças. Frente à pandemia do novo coronavírus, nos demos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, todos chamados a remar juntos. A pandemia da Covid-19 vem provocando grandes estragos em nossas vidas, na vida de nossa economia, no nosso país e no mundo. Para milhares de pessoas com perdas irreparáveis. Com a Igreja no Brasil, não tem sido diferente. Do encontro e da comunhão, passamos ao isolamento como forma de cuidado uns com os outros. A observação das recomendações médico-sanitárias impôs à Igreja no Brasil a necessidade de repensar a forma de realização de suas celebrações e também o seu calendário de campanhas, coletas e eventos. Em meio à tempestade, descobrimos como nos conectar uns com os outros, mesmo à distância, com as novas ferramentas de comunicação. Vivemos um tempo de redescoberta da oração, celebrando a beleza de ser igreja em nossas casas,
e o despertar da solidariedade e da fraternidade dos brasileiros, junto aos mais necessitados. Para estar em sintonia com esta realidade, o Conselho Permanente da CNBB decidiu realizar uma só coleta em 2020. Unificando a coleta da solidariedade, que tradicionalmente é realizada no Domingo de Ramos, como gesto da campanha da fraternidade, e a coleta para a evangelização, realizada sempre no terceiro domingo do Advento. Por isso, este ano será realizada a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização, que tem como tema Somos Igreja, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres. A mobilização será realizada durante todo o mês de novembro, tendo na solenidade de Cristo Rei, dia 22, seu ponto alto com a realização do grande gesto concreto, a coleta do bem. O versículo Conheceis a generosidade de Cristo, lema bíblico da campanha, quer fortalecer o sentido de corresponsabilidade dos cristãos católicos na sustentabilidade da obra de evangelização, das atividades pastorais e das iniciativas que promovem a vida na Igreja no Brasil. Neste momento de tormenta, somos convidados a parar um pouco e ouvir o alerta do Santo Padre. O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança. Participe e informe-se. Coleta do Bem. 21 e 22 de novembro. Solenidade de Cristo Rei. Abra seu coração. Doe a sua oferta. Rebaixado para uma tempestade tropical, o furacão ETA se dirigiu na quarta-feira, 4 de novembro, para Honduras, deixando para trás mortes e desolação na Nicarágua, atingida por ventos de 240 km por hora na manhã da terça-feira. Pelo menos 3 pessoas morreram, 2 mineiros na Nicarágua e um jovem em Honduras. Os ventos devastaram o litoral norte da Nicarágua, onde os vilarejos indígenas ficaram submersos e destruídos pelas chuvas torrenciais e os fortes ventos. Grande parte das instalações portuárias, essenciais para a atividade econômica e o abastecimento da região, foram destruídas. E hoje, após 2 dias de chuva torrencial, os habitantes começaram a limpar os escombros e a fazer um balanço dos danos da cidade de Biuí, onde vivem cerca de 40 mil pessoas, principalmente os povos indígenas Miskito. Com mais de 1 milhão de pessoas atingidas, entre as quais cerca de 500 mil crianças, o UNICEF e suas parcerias na Nicarágua implementaram planos de emergência para enfrentar as primeiras necessidades. Também, cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas de Cayo Misquitos e outras áreas de risco na costa do norte. A ajuda dada pelo UNICEF consiste em 3 mil kits de higiene familiar, 3 mil tanques de água, 87 caixas de pastilhas de desinfecção da água e 50 kits para análise de cloro. Estes suprimentos, capazes de atender às necessidades de 15 mil pessoas, incluindo 6 mil crianças, deverão ser entregues ao Ministério da Saúde do país. Como parte da resposta planejada, o UNICEF está trabalhando com o governo e parcerias para chegar às crianças e famílias com o apoio necessário, assim afirmou Paulo Sássaro, representante adjunto do UNICEF na Nicarágua. Estas ações incluem o fornecimento de água e saneamento, mas também informações sobre as demandas da comunidade. Também estamos coordenando estreitamente com as autoridades para assegurar que os centros de acolhida sejam adequados, seguros para as crianças. Saluto anche le monache trappisti di Vitorchiano, in partenza per il Portogallo. Brave, eh? Vanno a fare una fondazione nel Portogallo. E lì fonderanno un nuovo monastero.
E preghiamo il Signore perché abbiano delle vocazioni come adesso che ne hanno tante. O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, falou de forma virtual à Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados da União Europeia na ocasião especial do 40º aniversário de sua fundação, fazendo-se porta-voz, em primeiro lugar, da saudação e bênção do Papa, que para a ocasião expressou seu pensamento em uma carta dirigida ao próprio secretário de Estado. O discurso se insere no quadro atual, tempos incertos e difíceis, nos quais muitos países foram e continuam sendo duramente atingidos pela pandemia e ainda não se entrevê como sair dessa crise sanitária, econômica e social. Nesta situação, a Igreja na Europa é chamada a cumprir sua missão com maior zelo e a dar sua contribuição, oferecendo uma mensagem de fé, unidade, solidariedade e esperança. Recordando a origem do processo de integração europeia em 1950, com a declaração de Robert Schuman, e o início de um projeto de unidade supranacional, uma garantia de paz e a superação dos nacionalismos que tanto tinham dilacerado a Europa, o cardeal enfatiza o constante apoio dado pela Igreja ao processo de integração, desde a época de Pio XII até a proclamação por São Paulo VI e São João Paulo II dos santos padroeiros da Europa, até as visitas ao Parlamento Europeu de São João Paulo II em 11 de outubro de 1988, e do Papa Francisco em 25 de novembro de 2014, com o qual, observa, a proximidade da Igreja à Europa se intensificou ainda mais. Francisco, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1000 anos. Um sinal importante dentro da Europa, segundo o cardeal, são instituições como a COMECE, a Comissão dos Episcopados da União Europeia, que data de 3 de março de 1980, como um reconhecimento da necessidade de abertura mútua e colaboração fraterna das igrejas na Europa, entre si e com as instituições europeias, para promover e proteger o bem comum à luz da alegria do Evangelho de Cristo. Se a abordagem da Santa Sé às instituições europeias é de natureza puramente diplomática, recorda o cardeal Parolin, a perspectiva complexa e preciosa do trabalho da COMECE é, ao invés, a de acompanhar o processo político da União Europeia em áreas de interesse para a Igreja e de comunicar as opiniões e visões dos episcopados a respeito do processo de integração europeia. Igualmente importante é o papel do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, CCEE, composto pelos presidentes de todas as conferências episcopais, um papel mais pastoral, mas igualmente necessário. O encontro com a plenária que acaba de se concluir é, portanto, uma ocasião importante para falar a toda a Europa sobre os desafios presentes. É a voz da Igreja à qual se acrescenta a do Papa. Aí, o cardeal volta ao conteúdo da carta que o Papa lhe dirigiu há alguns dias, tendo em vista esta circunstância. Parece-me que, afirma o secretário de Estado, a intenção da missiva do Papa é, sobretudo, a de continuar uma reflexão sobre o futuro da Europa, um continente que lhe está a peito, sobretudo devido ao papel central que desempenhou na história da humanidade. Como sempre, a reflexão do Papa Francisco não pretende dar indicações pontuais sobre os passos a serem dados, mas sugerir uma trajetória ideal e os elementos fundamentais sobre os quais refletir, a fim de que quem puder haja. Na perspectiva do Papa Francisco, nunca há conceitos abstratos, mas sempre há pessoas centrais no debate sobre a Europa, porque, diz o cardeal, uma Europa que perdesse de vista a pessoa e a consciência de que todo ser humano está inserido em um tecido social só pode ser reduzida a um conjunto de procedimentos burocráticos e estéreis, e isto é ainda mais necessário agora que estamos diante de uma pandemia que não conhece fronteiras e procedimentos. A pessoa, portanto, não como sujeito de direito, mas em sua concretude de sentimentos, esperanças e laços. Como o Papa já disse várias vezes, o risco hoje é que o conceito de liberdade seja mal compreendido, interpretando-o como se fosse o dever de estar sozinho, livre de todos os laços, e, consequentemente, se constrói uma sociedade sem sentido de pertença. E a pandemia, ainda mais hoje, nos convida a mudar os estilos de vida e redescobrir a identidade comunitária, a única sobre a qual construir, a única capaz de superar as divisões e as contradições. E nisto, observa o cardeal Parolin, a COMECE, assim como o CCE, os episcopados e os bispos individualmente considerados, têm um papel fundamental a desempenhar.
viver e afirmar a comunhão eclesial, a pertença a uma única comunidade, para assegurar que as diferenças óbvias dos povos não sejam o pretexto para aumentar as divergências, mas sim para reconhecer a riqueza de nosso continente. Também hoje, portanto, o testemunho cristão é o tecido conectivo da Europa e o Papa, em sua carta, traça as diretrizes deste testemunho através de seus 4 sonhos. Sonho, diz, com uma Europa que seja amiga da pessoa e das pessoas, que seja uma família e uma comunidade solidária e generosa, salutarmente laica. Uma Europa que é amiga da pessoa e das pessoas é, acima de tudo, uma Europa, aponta o cardeal Parolin, que ama a pessoa em sua verdade e em sua integridade e, sobretudo, que respeita sua dignidade transcendente. Isto ajuda, enfatiza o purpurado, a interpretar e avaliar as propostas legislativas que estão sendo elaboradas e a orientar aqueles com responsabilidades políticas. Entre estes princípios e valores, é particularmente importante o reconhecimento da dignidade sagrada e inviolável de toda a vida humana, desde sua concepção até seu fim natural, ao qual é fundamental associar a defesa e a promoção da família, verdadeira célula da sociedade, fundada na união estável de um homem e de uma mulher. Em meio às dificuldades da pandemia da Covid-19, que esta festa significativa possa remover as nuvens do medo, da ansiedade e de todo receio e encher as mentes e os corações com a luz da amizade, da generosidade e da solidariedade. Este é um trecho da mensagem do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso enviada aos hinduístas por ocasião da festa do Deepavali, assinada pelo presidente do organismo vaticano, cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot, e pelo secretário hindu Nil Kankanamalaji. Cristãos e hinduístas, reacendamos um clima positivo e de esperança durante a pandemia da Covid-19 e depois dela é o tema da 25ª mensagem para a festa do Deepavali, que este ano será celebrada em 14 de novembro. Deepavali significa literalmente fileira de lâmpadas de óleo e recorda, segundo a tradição, a vitória da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, da vida sobre a morte e do bem sobre o mal. Segundo o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, essas mensagens visam reconhecer, preservar e cultivar as coisas boas presentes nas duas tradições religiosas e em nossos patrimônios espirituais. Embora este seja apenas um pequeno passo em direção ao respeito e à cooperação interreligiosa, ao longo dos anos estas mensagens contribuíram para a promoção do diálogo e da harmonia hinduísta e cristã em vários níveis. Continuamos esta nobre tradição com a intenção de moldar, incentivar e aprofundar as relações recíprocas entre hinduístas e cristãos como instrumento de colaboração para o nosso bem e o de toda a humanidade. Este ano, na esteira da pandemia da Covid-19, queremos partilhar com vocês algumas reflexões sobre a necessidade de encorajar um espírito positivo e esperança para o futuro, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, desafios socioeconômicos, políticos e espirituais e ansiedade, incerteza e medo generalizados. Os nossos esforços neste sentido se baseiam na convicção de que Deus, que nos criou e nos sustenta, não nos abandonará. Mas um incentivo ao otimismo pode parecer pouco realista para aqueles que perderam entes queridos, os seus empregos ou ambos. A esperança e o sentido de positividade mais ousados correm o risco de se dissipar nas situações trágicas causadas pela atual pandemia e suas graves consequências na vida cotidiana, na economia, na saúde, na educação e nas práticas religiosas. Porém, é a confiança na providência divina que nos inspira otimismo e vontade de trabalhar para reacender a esperança em nossas sociedades, ressalta ainda a mensagem do organismo vaticano. Segundo o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, a pandemia trouxe numerosas mudanças positivas em nossa maneira de pensar e viver, embora no mundo inteiro tenha causado sofrimento e confinamento que alteraram o curso normal da vida. Experiências de sofrimento e um senso de responsabilidade recíproca uniram as nossas comunidades na solidariedade e preocupação, em atos de gentileza e compaixão para com os que sofrem e passam necessidade.
Estes sinais de solidariedade nos fizeram apreciar mais profundamente a importância da coexistência, a pertença recíproca e a necessidade que temos uns dos outros para o bem-estar de todos e de nossa casa comum. Como o Papa Francisco observou, a solidariedade hoje é o caminho para um mundo pós-pandemia, para a cura de nossas doenças interpessoais e sociais. É uma estrada para sairmos melhores da crise. O organismo Vaticano afirma que as nossas respectivas tradições religiosas nos ensinam a permanecer numa atitude positiva e esperançosa, mesmo na adversidade. Prestando atenção às tradições e aos ensinamentos religiosos, podemos lutar em meio à crise global para difundir o que o Papa Francisco gosta de chamar de o contágio da esperança, com gestos de cuidado, afeto, gentileza e compaixão que são mais contagiosos do que o próprio coronavírus. A mensagem se conclui convidando cristãos e hinduístas a se unirem a todas as pessoas de boa vontade para construir uma cultura de positividade e esperança no coração de nossas sociedades, não apenas nestes dias difíceis, mas também no futuro que está por vir. Amanhã a gente retorna com mais um programa O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até amanhã.